Hanesanuhin presidente kai hatete katak liberdade ne tem que liberdade. Democracia tem que democracia. Laos sa Indonesia niyan tem que demokrasi Pancasila tem que boto tudo. Mas be ami hanuin hanesane. Iha selva sira ni vida, na vida de selva, liberdade ne absoluta. Também te bolo den selvagem. Mas na vida civil, liberdade ne dignidade pessoa humana ne tem que acomodar racionalmente. Labili liberdade para batolo ema, liberdade para batrata ema. Ia ailara ne libertinagem. Se ida colhe quando ba ia ailara ne libertinagem, Laos liberdade. Liberdade aplica ba sociedade humana. Ba aspecto moral, ética, também. Ba aspecto moral, primeiro ba se itareba contexto socio-psicológico o povo ida nenian. Itare. Povo ne foi intina ruanuru ne ba mas saiu se trauma boti da funo naru, emohodo sofre. Lá com ina, lá com ama. O ambala ina ama lá iha tu educação atu porta ho dia. Estar une responsabilidade nebe, educação nebe. Ita labele mai tambade ema balo nini hakar ka tu protege, ita halu lei la considera. Ia wankia barak nebe ke ina ama la ihe ema atu membina sira la ihe atu acompanha sira. Nebe quando sira cair ba facilidade sira hansane, pronto expressão sira tolo que hadala ne tolo carbir ne questão psicológica. Universidade Nacional la ia departamento de psicologia nebe atu hare tenia kata ida sociedade nebe pós conflito pós trauma ne ita mora sotu ne Laos ema sira bulak ne deit mas idine percentagem mora ne ia hotu sira nebe que liu 50% ne mak ita hetai hedala ne mas ita mos ne hotu então ba sociedade sira closa sira mas nessa ita label harete ema ne tolok mas buka razão tamba sama ema ne tolok ita tu ya kampanye ita promete ne atu hadiah mas ikus mai tinan tolo hat ni menelara povo stress na fati frustração na fati sema do tahan ainda mas tem que barro toloca ida na pergunta tem ne ba ita na hat hau ne hau lai mas hau la bele bando e maselo que fone ba atu sai expressão nessa né também kami apoio tem que regular sira ia regulationa lei hetiona ba tolo ne lei código civil hetiona defamação ne hetiona lá precisa tá halu tan lei ne hetiona mas a minha reca tá se dá acomoda racionalmente se dá o específica liu vai a caso específico hau não questão tolok ne itu tem que hare di dia tambah caso tolok ne itu kuliah kono ba Facebook se itu kuliah ami ko mai kuliah kono ba imprensa ami kuliah kono ba liberdade e liberdade contexto geral ida nebe mak goza husi matenek to big goza husi matenek to big então oportunidade nebe mak iha itene o hilor oportunidade nebe mak iha ema sira nebe mak tolok iha sanseremos hau hakara ka atu hatete Laos ema sira nebe maka usa ID Laos ne ID nebe maka takani ang falso fake então, ne quando takan ni ang hanesane ita hatene lolos katak oportunidade para atu musuh tolok ba leader sira tambah iha estrada ne ba mala tolok tok presidente la tolok primeiro ministro nem tolok ema bot so tolok e Facebook tambah ne mak regulariza Facebook lalika ba fale de fama sound ke no fim ninia hawo di fila mai hawate no fim ninia efek cerane justiça ne lahetang tambah hin mau ni hanuin dia be takati Facebook haunin ne liberdade o insa se Facebook taka bahau hau fundamental razão ida defamação indicador at sukat demokrasia Facebook lá indicador at sukat demokrasia tambah mak hau prefere defender demokrasi entre defamação no Facebook hau hili taka Facebook do que criminaliza mas defamação Facebook né lá os contexto ba liga de democracia ba defamação né contexto global e Timor-Leste caso assim caso Timor-Leste né tambah usa Facebook né mak moço Leibotne. Mas nem karek se dá pela prensa indicador ida para tu bele hamos ida ne tambah pergunta haus karek se sira bem inicial ne sira usa razão argumento sai mak hodilori defamação ne ba criminaliza enquanto lá iha tambah emadesa ne lei moço ne baseia ba problema social ida hatudu mai hau problema social ida ne mak izizi para atu iha lei defamação hatudu mai hau karek iha ameaça ba degradação moral ida mak kita degradação moral é uma das fontes de educação né buat tolo ya sociedade ida primeiro fontes educação melarang espiritual padre madre sira religião rototo e depois terceiro formal né ida mas Timor ihatang nefetiu ida cultura
kultura na be mak ita hoto hate ne katak la respeita e mabot tolok e mabot ne sala ne kultura Timor hau hanu valor sir ne be mak ihan ne mak hau neng tenki inzeta mas be iha prosesu ida ita tenki hate ne prosesu ida ne be mak iha ne be sociedade ne maioria ita tenki reconhecer tu Timor lar toma khale nível educação ne matene ho ema ne be mak deng nível educação se mamba kraik ne barakliu duke ida ne be mak saiba letek e maioritas ita bela hatete deng katak ida ne be mak usa Facebook para atu hal nesa ne se ita hare kare kita usa buat rumah para atu sukat hau ne sir munu hela ne tambah ne sawing mang Vitor hatete katak barak jovem sira ne be maka desmoraliza tamba influencia husi politik sira balo ne uhi hena ba então hawano caso ne Facebook mak problema resolve Facebook para ita label sala kamar lá ita diskuti gasta povo ne osam boto todo ita valori fal bot selu kira de mak lakona ba hena ba Então hosila monjil when mengamano diang kata ke Facebook dalam barak kontesnya mebe ID falsu mak barak mebe realidade ema barak nebe tolok ita ni nayulun sira mos ID da asli originalnya when sa consider empresário econômico Se ID law sira Estado Unido de Berne fortifica a instituição Cernebek e Ihona atu localiza. Itine PSIC, itine serviço de inteligência, yanebe. Tamba e a Facebook ne buat ida mak ne inimigo público. Conselho de imprensa mas halu parte combater ne discurso de ódio, hate speech ou incita a violência. Ida ne discurso ne la os liberdade de imprensa, nem liberdade de expressão. Ne violência, incita a violência ou ne crime. Então, sempre tem responsabilidade, nem lá os conselho da imprensa. A minha até bem na e da instituição selo que área de cobertura, mas saída, psic, inteligência, e a Portugal e a Ministério Público e a unidade de colheita unidade de crime cibernética. Sira mas tem que localiza o equipamento ne beke sofisticado, atu localiza ser ne beke usa meios rede social atu halo discurso de ódio ser ne atu não é quando discurso de ódio ne e a tendência atu ataca ema cidadão ne pessoa ou então hamoso distúrbio público ruma sira bele comunica ho parte segurança atu bele hala apreensão e danel problema lá os atu hamoso lei atu babando ema atu colia mas ida fortifica ida na instituição atu halau ser serviço portanto lá bele kahor discurso de ódio e Facebook discurso de ódio e mídia social ne buat selo ne lá os liberar expressão pro contra ideias e assunto ideologia política justiça defesa segurança economia social educação no cultura exclusivo, crítico, no construtivo. TVA Debate. Sai inspiração para o futuro.